Fala pessoal, Rafael Nascimento aqui falando, e nesta aula eu vou falar sobre abertura de mercado. A abertura de mercado só é possível, só ocorre na verdade em mercados como o brasileiro, né, a Bolsa de Valores brasileira, que no caso dos mini contratos, os índices na verdade, né, abrem às 9 horas da manhã, então que são o nosso principal foco, né? Existem três possibilidades após a abertura do mercado, né? Então eu vou ilustrar bem usando o gráfico, né? Porque é importante, né? Não ficar só apenas em desenho. Enfim, aqui a gente tem o dia 24 de janeiro, aqui o dia 27, 28, 29, 30 e 31, certo? Podem ver que no dia 27 abriu com um gap de baixa, no caso esse espaço aqui, ó, entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia atual. Isso aqui é o gap, né, esse espaço vazio, se chama gap, certo? Então pode ver que ele teve esse gap, aqui no outro dia também, ó, outro gap, e aqui também outro gap, e aqui outro gap. Então temos aqui 1, 2, 3, 4 gaps. E basicamente todo dia o mercado abre com gaps. Temos aqui o gap, 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 gap. E como você pode utilizar essas informações a seu favor? Bom, temos aqui, por exemplo, eu vou traçar alguns pontos de resistência, alguns pontos de suporte, para poder a gente ilustrar melhor essa aula. Vamos lá, o nosso exemplo, né? Temos aqui, estou usando o MetaTrader 5, certo? Aqui é um suporte, né? Temos aqui um suporte. Como já foi explicado, né? O suporte são regiões, né? Aqui o preço atual está numa zona de suporte, ó, que aqui é um topo, mas vira suporte após ser rompido para cima. Temos aqui então uma boa região, né? Temos aqui uma região interessante de suporte. Vamos ver o que mais aqui. Bota mais uma aqui assim. Perfeito. Bom, agora eu vou voltar para o gráfico de 5 minutos e a gente vai ter uma noção melhor. Então, vamos aqui, 5 minutos, tá bom. Vamos pegar esses dois exemplos aqui, ó, dia 30 e 31 de janeiro. E também utilizar aqui o dia 29. No dia 30 de janeiro, né, ele abriu com gap de baixa, certo? Como pode ver aqui, gap de baixa. Ele correu, né, aqui seguindo a tendência de baixa, né? Ele seguiu aqui a tendência de baixa, fez aqui um padrão de reversão bem perto, ó, bem na região aqui na linha de suporte. Interessante isso aqui, bem na região de suporte. Reverteu aqui, fez um topo aqui, um fundo mais alto, rompeu aqui e a gente viu aqui o movimento, né? Ele foi aqui então fechar o gap, certo? Após ele ter fechado o gap, né, no final do dia, no dia seguinte, que no dia 31, o mercado abriu com gap de baixa novamente, certo? E aqui a gente vê novamente que ele continua o movimento de baixa, parou aqui na linha de suporte, reverteu aqui, fez um topo mais baixo do que a abertura e veio descendo, e até que ele rompeu esse suporte com um candle de força, isso aqui no gráfico de 15 minutos, certo? Então aqui a gente tem rompimento com candle de força e ele veio, né, até aqui, fez um topinho pequeno aqui e veio aqui embaixo, né, nessa região aqui.
Então, o que a gente pode perceber com isso? As entradas, né, as aberturas, na verdade, temos aí três possibilidades. Também depende da tendência em que o mercado está indo. Se ele abre com um gap de baixa, como foi o caso desses 2 dias aqui, ele tem 3 possibilidades, né? Ele tem a possibilidade de retornar para fechar o gap, para depois, sei lá, descer ou fazer um movimento de alta aí. Ele também pode fazer apenas um pullback de gap, ou no caso aqui, vamos supor que aqui foi a abertura, né? Ele pode fazer o que? Ele pode ir lá em cima, fechar, ele pode fazer um pullback e voltar, ou ele simplesmente pode continuar descendo, como aconteceu aqui nesse dia, certo? Essas são as 3 hipóteses que a gente tem das aberturas do mercado. Após ele abrir, depois de a gente ter, antes, né, da abertura do mercado, a gente ter definido as principais regiões de preço, onde tem resistência, onde tem suporte, onde o preço vai tender a segurar mais, onde vai rolar uma briga entre o lado comprador e vendedor. Então a gente aguarda a abertura do mercado. Então aqui a gente pode notar que, como abriu com gap de baixa, aguarda uma das 3 hipóteses, e aí a gente toma a nossa decisão, né, em busca do nosso trade. Então, aqui abriu um gap de baixa, a gente já descarta o gap de alta, né, porque tem também a abertura com gap de alta, que basicamente é a mesma coisa, né? A gente tem as 3 hipóteses que servem para esse mesmo tipo de trade. Então aqui, ele abriu com gap de baixa, a gente vai esperar o quê? Ele definir se ele vai continuar descendo, se ele vai retornar para fazer um pullback de gap, ou se ele vai retornar para fechar o gap. Então, não exatamente vai acontecer no começo do dia, né? Como foi esse caso aqui. Mas tem vezes que ele simplesmente abre cá embaixo, né? Faz um segundo candle e começa a subir para fazer um pullback de gap, ou até mesmo para fechar o gap. Então, isso também pode acontecer. E aí você vai tomar sua decisão baseado na sua estratégia aí. Então aqui a gente tem, ele abriu descendo, fez um padrão aqui de reversão, então ele foi lá buscar e fechou o gap, né? O mercado sempre tende a fechar o gap. É um viés, porém não vai ser todo dia que o mercado vai abrir e vai fechar o gap, né, do próprio dia. Tem dia que ele abre um gap de alta e sobe até o final do dia. Mas aqui nesse caso a gente teve aqui a abertura, ele desceu, né, e aqui ele reverteu e conseguiu fechar o gap. Certo, pronto, já falei isso várias vezes aqui. Talvez você tenha já enjoado da minha fala, de tanto repetir essa parte aqui. Mas eu quero que você entenda que a gente tem 3 opções, na verdade 3 hipóteses, para quando o mercado abrir. E aí a gente esperar a melhor oportunidade para a gente entrar. E aí a gente conseguir uma boa lucratividade. E no caso também, né, acertando melhor o nosso trade. Então é por isso que eu estou insistindo, né, nessa mesma análise aqui. Então vamos lá. Abriu com gap de baixa, desceu, foi numa região de suporte. E aqui a gente tem uma região forte de suporte, em H4, né, gráfico de 4 horas. E aqui, né, a gente viu que ele reverteu, então a nossa entrada teria sido aqui. Né? Aqui, lembrando que é um gráfico de 15 minutos. Né? Então aqui a gente teria a nossa primeira entrada do dia, uma boa probabilidade de acertar, porque ele está numa região de suporte, fez um padrão de reversão chamado Estrela da Manhã, e aqui a gente viu que após esse padrão de reversão, ele subiu aí, deixa eu ver se eu consigo calcular aqui, ele subiu 2.300 pontos. No caso, se fosse um trade rápido para comprar aqui
comprar aqui, né? 150 pontos, aqui 250 pontos, ó, tranquilo, ó, 250 pontos teria dado para pegar, né? Se fosse uma operação, por exemplo, 2 para 1, teremos aqui um trade de 200 pontos, 250 pontos. Porém, se a gente botasse um stop apenas de 100 pontos, né, a gente teria sido stopado, né, essa operação aqui. Até porque esse gráfico é o de 15 minutos, então o stop aqui está sendo maior, né. O stop aqui está 325 pontos, 300 pontos de stop. Ou seja, para você fazer uma operação no gráfico de M15, né, o ideal aqui seria que fosse uma operação grande, né, aguardando esse retorno aí. Porém, né, daria para fazer esse scalp aqui, comprado aqui ou aguardado, buscar essa retração para aqui para baixo e tentado pegar essa compra bem aqui. Porém, nem sempre isso vai acontecer. Tem muitas vezes que ele vai vir aqui, fechar aqui, e daqui ele vai já seguir, e daqui ele pode seguir, aí ele vem aqui, faz um pequeno pullback e retorna para cima, né, fazendo essa continuidade aí. Então, nem sempre vale a pena você tentar esperar ele retornar para cá, porque às vezes ele pode simplesmente já seguir aqui direto para cima, e aí você fica fora do trade porque você quis pegar uma melhor entrada, né, de acordo com o seu stop aí. Então, isso é um ponto complicado até. No caso do mini índice, isso é um pouco chato porque alguns padrões eles formam bastante, como é que eu posso dizer? Eles formam bastante padrões com uma quantidade elevada de pontos. Então aqui, ó, a gente tem aqui, no momento que ele reverteu, ó, ele veio aqui e fez um padrão aqui também no M5. Então a entrada aqui no M5, ó, a gente poderia botar aqui acima do candle de força. Olha só quantos pontos, muitos pontos para baixo para o stop, né? O stop continua grande mesmo no M5. Então deixa eu ver aqui se a gente consegue melhorar essa entrada. Olha só como ele fechou aqui, ó, e foi um padrão interessante, né? Daqui para esse pavio, só esse pavio tem aqui 76 pontos, 70 pontos, né? Então, enfim, não vai ser todas as entradas que vai dar um retorno, um risco-retorno interessante, né? Por exemplo, se o seu stop é muito limitado a 100 pontos, né, que com um contrato equivale a R$20, você vai ficar limitado. Então, nessa operação aqui, você meio que ficaria prejudicado. Ou você teria que botar o stop aqui, né, e tentar entrar, ó, 108 pontos, no máximo aí com 150 pontos de stop. Aí, nesse caso aqui, teria conseguido entrar na operação, tranquilo. Aí você teria um stop de 150 pontos, que daria R$30 com um contrato, né, um mini contrato do mini índice aí. Então, basicamente, teria dado uma boa operação aí. Agora, eu vou exemplificar como um gap de alta, né, e tentar buscar outros exemplos aqui para a gente conseguir ilustrar mais, né, mais situações aí. Vamos buscar aqui. Olha só, aqui temos um gap de alta, certo? Um gap de alta. Lembrando que agora é gráfico de 5 minutos. Então aqui a gente tem gap de alta. E aí ele vai. E ó, olha só. E subiu de vez, rompendo a resistência. E aí depois disso, né, ele deve ter encontrado uma resistência nessa região aqui, e aí não conseguiu simplesmente continuar. Então ele veio fazer o pullback e testar aqui o suporte, que agora, né, essa resistência, que agora virou o suporte. Então ele testou aqui essa região, né, de suporte, conseguiu formar, né, a reversão aqui,
e conseguiu força para ir lá de novo. Porém, né, dessa vez ele não conseguiu também romper, né, seguir para cima. E aí ele vem, testou a região novamente, né? Então aqui a gente tem um fundo duplo com um pouquinho de ascensão, né? Então aqui a gente tem meio que uma LTA, né, linha de tendência de alta, certo? E aqui também valeria uma outra entrada, né? Um outro padrão aqui, a gente vem aqui, ó, entraria aqui, stop aqui e o alvo lá em cima, né? Risco retorno aí. Bom, então o que acontece? As hipóteses que a gente tem, né, com gap de alta são as mesmas do gap de baixa, né? Abriu aqui gap de alta, né? A diferença aqui, gap de alta. Ele pode ir para cima, ele pode ir para os lados, e ele pode, né, descer para fechar o gap. Quando fala que ir para o lado é para fazer um pequeno pullback e depois, né, ir para cima aí. Isso também pode acontecer. Mas em abertura geralmente isso é raro acontecer, o mercado ir para o lado assim, lateralizar. Só em algumas segundas-feiras isso pode acontecer. O mercado subir um pouquinho, aí ele volta, aí começa a fazer um range, e aí ele anda lateral. Mas mesmo assim ele vai ter, né, o padrão aqui, por exemplo, abriu o gap de alta, ele foi lá em cima, e aí ele começa a descer. Porém, se ele romper aqui esse fundo, né, ele pode vir, né, para fechar o gap. E aí você tem que ficar atento a essa situação. Tanto vale para o gap de alta quanto vale para o gap de baixo. Quando o mercado é muito impactado, ele tende, né, a lateralizar de vez em quando, né? Principalmente se for uma movimentação muito brusca, né? Bom, pessoal, eu espero que você tenha entendido para a gente resumir aqui, revisar um pouquinho aqui. A gente tem o gap de alta, certo? Ele abriu aqui com gap de alta, ele pode ir para cima, né, para seguir tendência, né, seguir o caminho dele para cima. Ele pode também, de vez em quando acontece, ele sobe, depois ele faz um padrão de reversão numa resistência, né? Se ele estiver em uma região de resistência, ele pode testar essa região aqui e não conseguir romper, e aí ele volta, e ele rompendo a mínima, geralmente ele tende a fechar, né, o pullback, no caso, ele tende a fechar o gap. Então, seguindo essas hipóteses, né, você pode aguardar, no caso, se ele abrir o gap de alta, numa região de resistência, você pode aguardar ele bater na resistência, testar a resistência, tentar formar algum padrão de reversão para ir para baixo, mostrar a força vendedora, né, e que a força compradora não consiga, né, não esteja mais forte o suficiente para romper, e aí mostrar a força vendedora para você entrar com a venda, né? E aí você, por exemplo, entra com a venda, com o stop bem próximo, né, acima do topo, e aí com o alvo aqui na abertura. E a depender, você pode fazer um parcial aqui na abertura e aí tentar buscar, né, o fechamento do gap. Então a gente tem essas três possibilidades e formas de estratégia, né, para você utilizar e gerar um dinheiro no mercado aí. Aqui a gente tem também, por exemplo, no caso da abertura de gap de baixo, você pode aguardar ele chegar numa região de suporte. Como é o caso aqui, ó. Ele abre numa região de suporte. No caso, abriu aqui, gap de baixo. Tocou aqui no suporte, ó. E ele retraiu essa vela. Então, não seria tão recomendado fazer uma compra aqui. Porém, né, você estaria correndo esse risco, aceitando assim mesmo. Compraria aqui, stop aqui, alvo aqui. Então, o que aconteceu aqui? A gente teve essa subidinha aqui, ó. Foi lá no nosso alvo. O stop aqui um pouco curto. E também o stop está, né, na linha de suporte do H4 lá atrás, que a gente marcou no começo da aula.
Então, essas marcações de suporte e resistência são extremamente importantes para você tomar sua decisão na hora de realizar as operações baseadas na abertura do mercado. Mas aqui nesse dia também, como foi uma força vendedora forte, né, devido às notícias e tudo mais, né, teria que ser um scalp bem rápido, né? Porém, é meio complicado você operar comprando quando o mercado abre com gap de baixa, porque ele está mostrando que ele vai descer, a não ser que esteja configurado um padrão. Por exemplo, o mercado vinha subindo, né? Vinha subindo, e aí fechou aqui o dia anterior. E no dia seguinte ele vem e abre aqui, como foi o caso, né? Ele abre aqui embaixo, certo? E aqui você tem o que? A gente traça o Fibonacci, e aí o Fibonacci vai dizer que está em 50% do Fibonacci, certo? E aqui você tem 50% e 61% do Fibonacci. Então você tem o suporte de H4, né? Essa linha vermelha. Você tem uma retração, um ponto de retomada baseado em Fibonacci, né? A retração que ele subiu, fez o pullback, e aqui está numa região de retomada, que no caso você pode estar usando esses fatores a seu favor para estar realizando uma compra com mais segurança, né? Mas não deixando de avaliar sempre as possibilidades de você fazer um scalp mais rápido, né? Uma saída mais rápida, a depender do seu operacional, do seu gerenciamento de risco e dos seus objetivos do dia, né? Não significa que você precisa fazer toda a sua meta em apenas uma operação. Você pode fazer em 2, 3 operações, sendo que o recomendado aí seria de até 4 operações por dia no máximo, porque quanto mais operações você fizer, a cada operação que você fizer, sua leitura pode estar mais prejudicada e também você acabar perdendo aí dinheiro. Então, basicamente é isso a aula de hoje. Espero que você tenha entendido a hipótese do 3x3, né? Abertura de alta com gap de alta, abertura com gap de baixa, suporte e resistência, as possibilidades do mercado subir, fazer um mini pullback, né? Um pullback de gap, no caso ele retornar e depois continuar o movimento da abertura, né? Se ele abriu com gap de baixa, ele pode fazer um pullback vindo até metade do gap e depois descer. Isso tem aí os padrões de reversão. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que foi bastante conteúdo passado nessa aula e espero que você consiga, né, fazer umas operações lucrativas com essa estratégia de abertura de mercado. Então, te vejo na próxima aula.